Olá, novamente, sempre tomando um cafezinho. Vamos lá. Eu devia ter falado no outro vídeo anterior, comente para a parte 2. Todo mundo faz isso, eu sempre quis falar isso. Comente para a parte 2, curta, compartilhe, que é livre, pode compartilhar com quem quiser, não para me mostrar, mas para a gente ganhar força aí no canal, né? Para que a gente seja incentivado, mesmo que seja uma pessoa, a gente, né, tem que evangelizar. Mas para que a gente seja incentivado, mas o principal, para que a palavra de Deus seja levada para o próximo. Aqui eu faço as minhas reflexões, o que vem em minha mente, o que eu sei, o que eu estudei, baseado na palavra, mas eu cito a palavra, porque eu posso errar, mas a palavra não erra. Então podem me questionar também, tá? E obrigado por assistir. Podem dar sugestões e etc. Nos demais vídeos, esse trem aqui de WhatsApp que fica conectado no computador, toda hora fica pitando, mandando mensagem. Então, esses apitos é por isso, tá? No outro vídeo também tinha. E nos outros vídeos eu não estava de óculos, gente, mas agora eu estou, olha só, estou de óculos. Tá tudo assim esquisito, porque cada parte da lente é para uma coisa. Aí eu tô aqui, sigo um roteirozinho, mas sempre saio dele e tô aqui, ó, mesma coisa. Mesma blusa, porque eu dividi o vídeo, mas fazendo no mesmo dia, para não ficar tão extenso. Mas tomara que vocês estejam gostando de ouvir, né? Vocês estão gostando, né? Então tá. Vocês estão gostando, então eu vou gravar 20 minutos de vídeo. Olha, tem alguém me chamando. Pera aí que eu já volto. Vou dar um pause. Pausei. Pá. Não pausou. Agora vai. Entre uma pausa e outra, passaram-se 10 anos. Voltei. Foi tão rápido, né? Igual a cirurgia. Você fecha o olho e abre o olho. Passaram 6 horas. Ô, gente, eu tenho hora que nem eu me aguento. Mas vamos lá. Esse vídeo vai ser mais curtinho. Hoje, então, 15/9, em complemento ao evangelho de ontem, exaltação da Santa Cruz, exaltando o ato heróico. Eu nem digo heróico, porque lembra-se, remete-se a herói. Jesus não foi apenas um herói, né? A gente pode explicar para uma criança, né? Nosso maior herói. Mas Jesus foi muito mais do que isso e é muito mais do que isso. Ele é Deus, Ele é quem me sustenta de pé para poder falar e continuar falando aqui. Ele é muito mais que um herói. É banal falar Salvador, mas é o que ele é, Salvador. Ninguém podia fazer o que ele fez. Eu, quando vou fazer exame de sangue, eu fico nervoso, da agulha fina que seja, furar a pele, tomar injeção, e ele foi ultrajado, cuspido. Naquela época, os romanos, os chicotes tinham garrinhas. Eu não vou colocar em detalhes, porque eu não sei quem está do outro lado ouvindo, e a reação que possa ter, mas ele se deu. Vou falar do que todos conhecem. Ele é Salvador, ele não foi qualquer homem, nem qualquer herói. Vestiu a humanidade, vestiu-se de humano, entendendo a nossa dor, as nossas limitações, e passando tudo como homem, nos dando o exemplo que a gente também pode, se a gente persistir, se a gente sentar, orar. Ele, sendo Deus, não precisaria de orar, mas ele se elevou ao Pai, orou ao Pai antes de qualquer decisão, como quando foi escolher os discípulos. Estou num bate-papo aqui. A gente programa uma coisa, Deus faz outra, né? E eu lembro de que quando Jesus disse, estarei convosco até o fim dos tempos, o que eu vejo de pessoas, de milagres acontecendo, de testemunhos,
É Deus no nosso meio, é o que Ele cumprindo o que Ele prometeu. Estarei convosco até o fim dos tempos. Cada um sabe de sua dor, de sua limitação, sabe até onde que vai. Só que Deus insiste porque Ele sabe do seu potencial. E eu já me perdi do que eu estava falando, me surgiu uma coisa que eu queria falar e saiu da mente. Então, sim, Ele vestiu a nossa humanidade, nos dando o exemplo que, como homem, a gente também consegue. Porque para Deus nada é impossível. Seria fácil Deus passar por tudo. Mas para pagar os nossos pecados, Ele tinha que passar como homem. Operou tantos milagres, mas não pôde descer da cruz. Podia, mas optou por não descer, por obediência ao Pai. O único momento que Ele não usou o seu poder. Se abdicou. Porque tinha que passar como homem. Ah, Jesus era forte. Sim. Tem gente que é forte, tem gente que é mais fraco fisicamente. Eu sou uma pessoa fina, literalmente. Olha o tamanhozinho do meu braço. Mas sou homem. Jesus nasceu homem. Tinha divindade, mas passou como homem. Vestiu-se de homem e visitou a terra. A sua casa é o céu, mas é sua casa porque Ele criou para nós. Vestiu-se de homem, forte, corajoso, enfrentou o que tinha que enfrentar. Tinha um plano, objetivo, obediência ao Pai e seguiu. Vou ter que ir para a parte 3, porque só dessas coisas já são 7 minutos, mas amém. E aí Ele vestiu a nossa humanidade, trouxe à terra a sua divindade e levou para o céu a nossa humanidade. E assim, com Maria, sua mãe, a fez divina, mãe do Salvador, sem saber de nada, disse sim por obediência, assunto aos céus, e levou a nossa humanidade. Só há um Criador, todos são criatura. A criatura nada pode sem o Criador. Partimos para João 19, 25 a 27. Jesus tinha seus familiares, discípulos, amigos, sua mãe perto de sua cruz. Nem se compara aquele momento de dor para eles. Para Jesus. Para Jesus era o peso do pecado. Eles sofreram ali com Jesus. Mas a esperança da salvação, da ressurreição, na verdade, esperança da ressurreição e a salvação para a humanidade. E Jesus voltaria ao Pai, como Ele mesmo disse. Sabia que os discípulos estavam acostumados com sua presença física. O que Ele fez? Parto para o Pai, mas deixo-vos o Consolador, o Espírito Santo. Ele que vos direcionará todas as coisas, para em tudo suprir. O Pentecostes estava acontecendo ali, como em outros momentos. Jesus, voltando ao Pai, preocupou-se com sua mãe. Deixou João como filho dela para cuidar dela. Naquele momento, a palavra fala que ele a acolheu como mãe. E ela como sua mãe. Neste momento, Jesus colocara sua mãe como mãe da humanidade. Ele multiplica para dividir-se, partilhou de sua mãe. Mas quero me ater aos outros crucificados, em que o texto não relata pessoas com eles. Quem eram? Onde estavam os seus? Quem está
com você nos momentos em que você passa? Você está com o próximo partilhando da alegria e tristeza? Você divide algo com alguém? Propaga o Santo Evangelho? Está com os doentes, os excluídos? Jesus estava ali, só do lado deles. E isto bastava. Sem desconsiderar a presença da família. Jesus estava só. Tanto que eles não tinham ninguém ali e Jesus estava ali. Apenas Jesus do lado deles. Quem sabe Jesus não dividiu os seus familiares com aqueles ali. Tanto que um se arrependeu e Jesus disse que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Jesus está com você. Ele é com você. Aí eu faço a diferença do verbo estar com ser. Ser é mais fixo. Jesus é com você. Já nos alcançou quem devemos alcançar? A Jesus. Ele nos supre em tudo. Basta sermos como aquele crucificado, que não sabemos o nome. Arrependeu-se no último momento e foi salvo. Não importa o momento, como naquela parábola do patrão que vai em várias horas procurar trabalhadores. Mas não deixe para depois, porque pode ser que não dê tempo. Assim como Jesus também fala, ninguém sabe a hora e o tempo, o dia. Se o dono da casa soubesse em que horas viria o ladrão, iria vigiar, para que a sua casa não fosse arrombada. Então não sabemos o nome dele, mas arrependeu-se no último momento e foi salvo. Não deixe para depois. Volte para o Senhor agora. Conheça-o agora. Deixe que ele apresente-se a você. Como Natanael. Quando Filipe o levou até o Mestre. E Jesus alcançou Natanael. Como é bom ouvir o nosso nome. Os crucificados, não sabemos o nome. Você sabe o nome de quem está com você? Você tem ouvido o seu nome? Todos de pé, perto de Jesus, sofrendo a dor com Ele, solitários com a solidão de Jesus e solidários para com Ele. Mas não estavam só, estavam com Deus, com Jesus. E Jesus, a todo tempo, desde antes sua gloriosa concepção, estava com o Pai e o Pai com Ele. A dor que se transformaria em alegria pela salvação. O peso do pecado. Jesus sentiu dor como homem, mas como Deus sentiu o peso do pecado. E continuou, porque sabia que necessitaríamos de sua atitude amorosa e misericordiosa para nos salvar. Talvez Maria entendera ali naquele momento, aos pés da Santa Cruz, a profecia de Simeão. Uma espada lhe transpassará a alma. A mãe sofre com o filho. A dor maior é a do filho, pelos pecados. Transpassou sua alma, porque não era físico. Era dor na alma de Maria. A depressão dói na alma. Espere em Deus. Confie. Vai passar.